Seja muito bem-vindo ao Examine de hoje. Eu sou Aloísio Silva e eu tenho uma proposta. Vamos trocar a mídia pela Bíblia? Se a maior parte dos cristãos passassem a metade do tempo lendo a Bíblia do que passam nas mídias sociais, eu penso que a gente iria aprender muito. Uma das primeiras coisas que Satanás tenta roubar do coração do homem é o desejo pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem nos mantém de pé, é quem nos ajuda, quem nos dá entendimento. A palavra de Deus é quem nos sustenta, é ela que nos dá discernimento de quem, de quem é amigo ou de quem apenas gosta de bajular. E é sobre isso que eu quero falar com você. Provérbios capítulo 29, o versículo 5 diz assim: o homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. É uma coisa interessante, porque nós gostamos de elogios. Nós preferimos muitas vezes o elogio do que uma palavra sincera, porque o elogio faz bem para a nossa alma, para o nosso ego. Mas uma coisa que eu estava prestando atenção, eu fui buscar aqui no original, no hebraico, o significado dessa palavra lisonjear, ou elogiar, né? Ela diz o seguinte: repartir, dividir, distribuir, compartilhar, saquear. Eu achei interessante porque aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos pensar um pouquinho. A palavra diz assim: olha, o homem que lisonjeia, o que elogia o seu próximo, está armando uma cilada para ele. Ou seja, vai dividir o que aquela pessoa que está sendo elogiada tem. Ou vai fazê-la sucumbir. Porque normalmente as pessoas que têm muita facilidade, eu conheço muitas pessoas que têm facilidades de elogiar. Elogiar não quer dizer que seja uma coisa ruim, mas tem pessoas que só elogiam. Nós não podemos pensar que ser educados é só elogiar. Não. Tem pessoas que elogiam o outro pensando em se aproximar e subtrair. Exatamente o que está dizendo aqui. Começa te elogiando, para e pensa. Você já viu alguém que elogia demais ou te elogiou demais e depois te traiu? Alguém que elogiou, que queria aproximar de você e ele começou a elogiar, 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 até que você abriu as portas da sua casa, do seu coração e depois você foi traído. Já aconteceu com você? Porque tem pessoas que só elogiam. Engraçado, eu vejo pouquíssimas vezes Jesus elogiando. Mas uma das vezes que ele fez isso me chama a atenção, né? Quando ele diz que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Porque nós não paramos para ler e entender a palavra de Deus. Quando nós começamos a ler e a entender e a sentir prazer nessa palavra, nós começamos a ter as escamas caindo dos nossos olhos. Nós começamos a ver descortinando toda a névoa. Nós começamos a entender quem é quem. Porque aquele que elogia muito, uma hora ele falha. E é possível que em algum momento a gente vai ver essa pessoa também elogiando alguém que não é digno de elogios. É muito interessante isso, né? A palavra de Deus falar sobre isso, exatamente. Eu quero até ver uma outra tradução aqui. Deixa eu ver aqui, nessa palavra, que diz aqui, nessa Bíblia. Provérbios, capítulo 29, o versículo 5. Provérbios 29. Aqui, 29.
O versículo 5 diz assim, nessa tradução aqui: o homem que lisonjeia, é a mesma tradução, que lisonjeia o seu próximo, ele está armando uma cilada para ele. Nós vemos isso, né, nos meios políticos, por exemplo, Vossa Excelência, ou... normalmente vem acompanhado de algumas outras coisas aí, não dignas de serem faladas, mas os elogios, né, eles são perigosos, são muito perigosos. Uma mulher, por exemplo, que ouve muito elogio, ela, se não tiver o devido discernimento, ela poderá cair em laço. Não só a mulher, mas o homem também. Aquele que é muito elogiado, ele precisa entender que ele está correndo risco. Eu, particularmente, eu não tenho facilidade de elogiar exaustivamente. Evidentemente que o elogio ele deve fazer parte da nossa vida, mas ele deve ser uma coisa despojada de interesses secundários, terciários, e deve estar despido de todas as segundas intenções. Então nós precisamos entender isso. Elogiar é bom, mas o elogio ele pode vir acompanhado de uma bomba destrutiva, porque as pessoas que vão se aproximar da gente através dos elogios, eles certamente estão visando alguma coisa além disso. Então, eu quero deixar essa palavra com você para que você possa estar atento. Se você tem alguém que só te elogia, eu acho que o bom amigo é aquele que te elogia, muito pouco às vezes, mas ele te elogia, porque o elogio faz parte. Nós precisamos disso também, como uma questão de afirmação do ser humano. Mas se a pessoa é autodependente, e para finalizar aqui, a maior parte das pessoas que fazem uso insistente e constante das mídias sociais são pessoas que estão em busca de elogios. E quando eles assustam, pessoas que os elogiaram estão pisando no seu pescoço. Estou tendo uma alegria muito grande de voltar a falar da palavra de Deus, o que eu fiz durante muito tempo, até que por um breve período eu parei, mas agora estou com o coração ardendo. E essa imagem que você vê aí no fundo é a minha imagem predileta, preferida. Ela simboliza uma águia debatendo com uma serpente. Se você não sabia, águias se alimentam de serpentes, são predadoras de serpentes. E você sabe quem é a serpente. Agora, você sabe quem você é? É muito importante que você entenda isso. Que Deus abençoe sua vida, encha seu coração de alegria, te dê paz. Troque a mídia social pela Bíblia. Você vai ganhar muito com isso. Eu sou Aloísio Silva. Se você gostou desse canal, por favor, ajude a divulgá-lo. Se inscreva. Passe para frente, para que as pessoas sejam orientadas. Deixe o seu comentário, tá bom? E um beijo no seu coração e até a próxima.